Olá, paz e graça. Eu gostaria mais uma vez de estar compartilhando mais uma reflexão que faço na Palavra de Deus. O meu nome é Valnei Patrocínio, sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado em Rio Marinho, Cariacica, Espírito Santo. E eu quero pedir a você que vê de vez em quando esse canal, se você puder se inscrever, vai ser muito bom para mim, muito útil. Eu acho complicado aquela parte de pedir para você dar um like, que eu não sei de que forma que ele interfere no seu celular, se pesa a memória do seu celular ou não. Mas se inscrever eu tenho certeza que não. Se você achar interessante as argumentações, as matérias, você pode ver vídeos anteriores também que eu já postei, dos quais eu posso te garantir que eu não tive como visão falar bobeira. É claro que se você quiser ver bobeira, eu não tenho isso para oferecer. Então eu ofereci coisas sérias sobre a palavra de Deus. Reconheço o meu limite como estudante da palavra de Deus, que ainda existe muita coisa a ser aprendida. Mas o pouco que eu sei, eu quero compartilhar. Eu queria, neste vídeo, falar sobre... Não é esse o assunto, eu vou dar o tema só por uma questão de polêmica. Por uma questão talvez de visualização, quase ninguém visualiza o que eu posto, as minhas postagens. Vou colocar um tema, a primeira esposa de Adão. É porque existe realmente essa lenda, tá? Então eu vou colocar o tema deste vídeo, desta mensagem, como a primeira esposa de Adão. E da onde que se tira essa história? Essa história não se tira de lugar nenhum, porque ela não tem, pelo menos aqui, biblicamente falando, ela não tem o respaldo bíblico. E o dizer bíblico sobre ela não é o dizer em respeito a ser ou não ser a tal pessoa citada, o tal nome citado, esposo ou não de Adão, que no caso é o nome Lilith, que um nome esse que atravessa tempos, que atravessa lendas e que faz uma junção com a mitologia judaica, e disso se cria ou criou-se, porque já se enraizou, e é algo que a gente vê que mesmo no tempo presente, ele vem tomando muita força. Existem muitas pessoas que estudam a Bíblia ou não estudam a Bíblia, mas gostam de ouvir curiosidades, e eles querem impor aquilo como sendo canônico. Que às vezes num culto de ensino, após o culto, eles querem colocar essa noção do que eles estão querendo dizer. E eu vou fazer a leitura bíblica aqui, para a gente poder falarmos sobre o assunto. Isaías capítulo 34, eu vou ler na revista, na Bíblia, revista e corrigida, Almeida revista e corrigida, e depois eu vou fazer a leitura na Bíblia judaica. Aqui vai ser diferente a tradução, então a gente vai entender um pouquinho quem é essa tal de Lilith. No Isaías capítulo 34, versículo 14, Almeida, revista e corrigida, diz assim: e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Então aqui na revista e corrigida, e em muitas traduções bíblicas, você não acha essa palavra. Mas existe pouquíssimas Bíblias que você vai achar essa palavra Lilith, esse nome Lilith, essa tradução. E, por exemplo, se você possuir
uma Bíblia, que essa Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, ela é uma das quais traz essa tradução, que diz assim, no capítulo Isaías 34, versículo 14: gatos selvagens e hienas se encontrarão ali, e bodes selvagens bailarão uns com os outros. Lilith, o monstro noturno, espreitará ali e encontrará um lugar de descanso. Então, esse nome Lilith, ele acabou causando um grande problema. As pessoas que às vezes não têm assim cuidado de fazer uma pesquisa, porque se você pesquisar realmente você vai encontrar muita coisa boa na internet, vai encontrar porqueira, porque você encontra porqueira sobra, mas encontra muita coisa boa também. Dizer que você vai encontrar essa coisa ruim é até uma falta de respeito. Que se existe uma ferramenta de pesquisa hoje, cara, é o Google. Só que cada um que vai colocar lá vai colocar a sua opinião. É igual eu estou gravando meu vídeo aqui, vou colocar minha opinião. Você vai ter que ter o discernimento. E é claro que você vai ter que buscar as referências para poder tomar a decisão certa. Agora, em relação à pesquisa sobre isso, a gente está falando da Bíblia. Aí você tem que ver na Bíblia se existe um respaldo bíblico para dizer que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Porque no dizer, eu escrevi algumas coisas aqui, mas vou dizer umas que eu não escrevi aqui. Vou dizer popular. Que até uma pessoa chegou para mim e falou que Lilith era uma mulher rebelde, Lilith queria mandar em Adão, por isso Deus a baniu do jardim do Éden e depois fez Eva e tirou da costela de Adão e disse: essa é a tua mulher, essa faz parte de ti, tirada da tua costela. Aí o cara fez uma interpretação bem melindrosa, boa, sim, curiosa. Não ele, alguém que fez, e ele só transmitiu para mim, que não faz sentido. Não faz sentido por causa da história do pecado. Porque a Bíblia ela tem um objetivo. Ela conta a história da humanidade, então ela conta a história de como o pecado ele entrou no mundo. E transformar esse mito, essa lenda na esposa de Adão, ele acaba quebrando a origem do pecado, de como ele entrou no mundo. E assim a gente tem que calcular que toda a Bíblia está errada, de que a morte de Jesus não existiu, por causa de um detalhezinho simples, que muda toda uma história. Mas vamos lá, eu vou fazer aqui uma leitura de umas anotações que eu fiz, porque não é um assunto que eu tenho assim em mente, que eu subo do púlpito e prego sobre isso. Não é uma coisa que eu fico discutindo com pessoas. Discutir quer dizer é quando alguém vem me indagar sobre alguma coisa, eu falo. Raramente eu tive oportunidade de falar sobre isso e no momento eu não tive uma resposta clara que não fosse essa que eu acabei de dizer agora. Cara, se o pecado entrou por Adão e Eva, como que existia Lilith? Se existisse Lilith, o pecado entraria por ela, porque ela foi a primeira a desobedecer, já que ela era a pessoa que se impôs contra Deus em ser submisso a Adão. Então, como isso não aconteceu, como não está registrado aqui no cânon, apesar que, eu já falei, se você procurar aqui, você vai encontrar, num dos meus vídeos, quando eu falo sobre céu de baiano, tá nessa sequência, que nos versículos de Gênesis 1 e 2, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então tem um bando de doido que acredita que o versículo 1 e o versículo 2 tem um intervalo, que Deus criou a terra perfeitinha, não tinha nada de errado, mas que de repente aconteceu algo que mudou a terra. Então há um intervalo nessa criação entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas isso não está no texto, está na cabeça do cara que quer que esteja.
Então, textualmente analisando, isso é absurdo. Aí eles conseguem inserir ali dentro tantas outras coisas quanto essa história de Lilith, que na verdade não foi ali, a origem não é ali da história dela. A origem nas crenças pagãs da antiga civilização babilônica, ou seja, a origem dessa mitologia estava nas civilizações antigas babilônicas. Os israelitas, inclusive, eles pegaram isso se infiltrou neles após o cativeiro. Só que, assim como tem livros apócrifos sobre o Novo Testamento, tem livros apócrifos sobre o Antigo Testamento, tem de tudo tem um pouco. Mas uma coisa que eu quero que você entenda aqui também, que a lenda, essa crença pagã, ela não ficou restringida à Babilônia e ela não influenciou apenas Israel, mas ela também migrou e influenciou muitas outras culturas e muitas civilizações antigas, hititas, egípcias e gregas. Os gregos na época sempre foram uma fonte de grande inspiração para transmitir esse tipo de cultura. Então, nesse período antigo, ela ganhou muita força e essa cultura foi tomando conta. Lilith, em cada uma das culturas, histórias, ela sofre uma variação, mas a maior concordância é que se trata de um demônio. Mas as traduções giram em torno de uma ave noturna, ou seja, é como se alguém também aqui vai ter outra visão, que Lilith é um demônio feminino. É igual, isso aqui remete a outros assuntos, cara, isso é tenso, sobre anjos caídos, sobre a sexualidade dos anjos, se o anjo tem anjo homem, tem anjo mulher. E qualquer cara que tiver inteligência sabe que não, anjo não é homem nem é mulher, anjo é um anjo. Quem é homem, quem é mulher é o ser humano. Deus criou o ser humano, homem e mulher. E Deus criou os anjos que não têm sexo, são assexuados, não têm órgãos genitais. Aquelas lendas das reproduções que tem lá no capítulo, acho que é do capítulo 6 de Gênesis, que fala que os filhos dos homens se uniram às filhas, como é que isso? Agora eu esqueci direitinho. Os filhos de Deus se compilaram com as filhas dos homens e geraram gigantes. Então, tudo isso é mitologia que está também inserida aqui, é uma mitologia. Ou vai ser outra coisa que a gente entende totalmente errado, que anjo não pode ter filho. Já pensou se Satanás pudesse gerar filho? Cara, deixa de ser. Usa 10%, não, 10% é muito. Usa 1%. Quanto filho ele não ia ter, cara? Para com isso, pô, usa inteligência. Nem anjo nem demônio pode ter filhos. Inclusive nos céus a palavra diz que nós seremos semelhantes a eles. Seremos assexuados. Essa questão de homem e mulher vai acabar. Mas, voltando aqui ao que nós estamos falando, nas variações que sofreram das crenças, Lilith foi apresentada como um demônio feminino, que possui os homens e transforma eles, faz eles terem trejeitos femininos. E com essa mesma força ela se introduz numa mulher, fazendo ela agir como um homem. Então eu não vou dizer que isso aqui é uma realidade, tá? Eu só estou citando coisas de lendas, de mitologias, que infelizmente vai entrar em choque dentro da palavra de Deus, porque é encontrado essa fala de Lilith no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Mas o profeta ali, ele não tem a pretensão de ir contra o escritor do Gênesis, que narrou o início da humanidade. Negativo.
E tanto é que quando você pega, as pessoas pegam as traduções, as pessoas vão ver as traduções, cada Bíblia tem uma tradução. O próprio aqui tradutor dessa Bíblia judaica aqui, ele nos faz um grande favor. Quando ele traduz Lilith, ele coloca um monstro noturno, porque é assim que é visto Lilith, não como uma mulher, mas como um monstro, um demônio. Eu não vou acreditar que seja um demônio também, não. Eu vou acreditar que uma Bíblia sempre citou aqui, e o profeta tomou a mitologia pagã que imperava dentro de Israel, que deveria se curvar a Deus, e usou a mitologia deles para lhes causar terror em suas vidas, né? As traduções variam de acordo com a tradução bíblica. Você pode ler uma Bíblia que vai falar coruja, animal noturno, fantasmas. As variações transmitem a sensação e o sentido demoníaco e de terror. De que, por exemplo, Deus retiraria deles a bênção deles e deixaria eles à mercê desta criatura, se caso eles não se voltassem para Deus. Então Deus trabalhou em cima de um terror psicológico deles, assim como Deus trabalhou em cima do terror psicológico dos midianitas quando foram serem afrontados por Gideão. Deus, ele é estrategista. Lilith pode ser um anjo caído, um demônio que se tomou conta dessa mitologia e pode agir em cima disso? É possível. E aqui sempre fala sobre a história dela de desertos, porque é um animal. Então as pessoas sempre, os tradutores colocaram como coruja, como animais noturnos, porque gostam de lugares solitários, noturnos, que causam medo, causam terror. O texto de Isaías não visa fortalecer essa falsa crença, e sim os textos têm o objetivo de uma advertência de punição, com a permissão de serem atormentados por esse terror noturno, esse ser que assombra no deserto. Ou seja, o profeta trabalhou no imaginário popular para despertar o temor, só que não há uma única referência nos textos canônicos que sugerem que Lilith seja uma mulher, e que tampouco seja a primeira esposa de Adão, e sim um conceito de que Lilith se trata de um animal noturno. Lilith não é a primeira mulher de Adão. A primeira e única mulher de Adão é Eva, mas nenhuma. E é como eu disse no início, o raciocínio. Como é que o pecado entrou no mundo? Satanás tentou Eva, que cedeu e entregou também ao seu marido, ambos comendo do fruto da árvore que continha conhecimento do bem e do mal, que não poderiam comer, que a partir de então a sentença da morte viria sobre eles. Aí veio a morte espiritual, consequentemente a morte física e consequentemente a morte eterna, que vem pesar sobre o ser humano, sendo livres disso por intermédio da fé. No Antigo Testamento há várias situações das quais suas fés eram testadas para que assim eles fossem libertos dessa situação. A graça de Deus é algo que age desde o princípio. A graça de Deus não é uma coisa nova. Eu sou assembleiano, não vou nem perder meu tempo discutindo isso com ninguém, não. Talvez alguém que vai ver e vai falar: você é doido? Não, a graça de Deus sim, sempre existiu. Se não é a graça de Deus, a gente tinha que ter sido destruído no dia que Adão e Eva pecaram. Mas a graça de Deus ali se manifestou, o favor divino. Deus deu a eles uma oportunidade que eles não mereciam. E o Senhor foi aperfeiçoando o seu projeto, ou progressivamente, até colocando ele em prática, até ele atingir o ápice, que era o sacrifício de Cristo do Calvário, que justifica tantas pessoas do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e quantas vierem a nascer e crer no seu sacrifício escaparão desse juízo eterno, recebendo a ressurreição espiritual
a ressurreição propriamente dita física, não essa ressurreição atemporal, como foi o caso de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que ressuscitou e morreu, mas a ressurreição eterna. A ressurreição eterna, de habitar eternamente com o Senhor. E, consequentemente, quem rejeita não vai obter essa bênção. Será condenado eternamente à morte eterna, que é viver separado eternamente do Senhor, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca dorme, aonde é um terror absoluto. Então entenda, Lilith nunca foi, nem nas lendas em si, a primeira mulher de Adão. É claro que houve uma transformação e acabou em algum momento surgindo, mas a origem dela não era falar sobre a primeira mulher de Adão, mas acabou se tornando isso. Mas sigamos a Bíblia. A Bíblia mostra que Eva era a mulher de Adão e que Lilith é um ser que causa terror, um terror noturno. Se a gente quiser pensar que é um demônio, eu até que acho mais viável pensar que sim, do que pensar que se trata da primeira mulher de Adão. Mas espero ter sido uma boa reflexão, que te ajude em algum material que você possa achar melhor e expandir o seu conhecimento. Deus te abençoe, você que esteve até agora. Isso aqui não é um vídeo ao vivo, é um vídeo gravado. Eu tenho o maior medo de gravar vídeo ao vivo, de falar besteira e depois não ter tempo de recompor. Eu detesto reeditar vídeo, eu não tenho nada, eu não tenho estúdio. Isso aqui é um celular precário. Eu não estou no estúdio, pode passar o carro do ovo, o carro da galinha, propaganda do que se imaginar. Meus vizinhos podem fazer um churrasco aí, começar a tocar um pancadão, ouvir aquele forrozão chonado. Isso vir como um fundo musical e atrapalhar, assim, entre aspas, né? Não vai me atrapalhar falar, mas fica um fundo musical de forró, de pancadão, é brincadeira. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. E eu quero então orar com você e por você, tá? Que Deus te abençoe. A todo aquele que teve a paciência de ouvir esse vídeo até o final. E uma coisa eu quero te pedir, Deus: conhecimento, não só para mim, mas para todos que estão ouvindo. Porque quem busca as informações, quem busca o conhecimento é porque quer saber de alguma coisa. Então, se é alguém que tem recurso para comprar livro, que ele possa comprar os livros corretos e vencer essa má vontade de ler e ler de verdade. Se é alguém que não tem o recurso, que ele possa ir no Google caçar. Mas assim como ele vai topar em várias armadilhas de coisas errôneas, de coisas certas, ele saiba peneirar, ele saiba fazer com a Bíblia ali, a Bíblia ser a peneira para ele poder separar as coisas boas das ruins. Então essa pessoa possa ter a oportunidade de possuir Bíblias de estudos sérios, cujos comentários possam lhe ajudar. E fora isso, um conhecimento espiritual genuíno e verdadeiro, para ele ter a sensibilidade de não acreditar em lendas e mitologias, né, que tudo aquilo que é heresia, que tenta tornar nossa mente, desvirtuar nossa mente, causar dúvidas. Às vezes uma coisinha simples de nada como essa que eu acabei de falar aqui, é um assunto que às vezes faz o cara ignorar todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, faz ignorar o Gênesis, a criação de todas as coisas, faz ignorar tudo que está prometido às nossas vidas, porque ele acha que encontrou algo novo, que na verdade não passa de uma mitologia, mas nos dá sabedoria real para estarmos diante de Ti, vida espiritual ressurreta, vida espiritual abundante, nascida de novo, a imagem e semelhança do Senhor, que glorifique o Teu nome e esteja na Sua presença e possa usufruir da comunhão com o Senhor. Abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Amém.